Eu sou o professor Rogério e a aula de hoje é focada em ideologias na economia mundial, que tem início desde a Revolução Industrial e vem se perpetuando até os dias de hoje. Então, o capitalismo ele surge com a Revolução Industrial, mas o seu precursor, que é o mercantilismo, ele tem início com as grandes navegações. Então, qual era o objetivo do mercantilismo? Era controlar, era dominar a questão do monopólio comercial de alguns produtos, de alguns artigos. No caso, as colonizações serviram para isso. Então, com o desenvolvimento das colonizações, os países vão ficando cada vez mais ricos, só que alguns não partiam dessa ideia de valorizar e de buscar enriquecer os seus tesouros. No caso, o Adam Smith ele vai pregar que a riqueza não era exatamente os metais preciosos que existiam nos cofres dessas coroas. Então, porque o mercantilismo nós também podemos chamar de metalismo. Então, o metalismo ele tem essa ideologia que prega o quê? Quanto mais riquezas aquela coroa tivesse nos seus tesouros, quanto mais metais preciosos elas tinham, mais poderosas elas seriam. No caso do Adam Smith, na sua obra A Riqueza das Nações, ele vai pregar o seguinte, que um país ele é próspero a partir do trabalho, daquilo que ele produz. E como aquilo que ele produz vai gerar riqueza para aquela nação. No caso aqui do Adam Smith, ele vai romper com aquela ideia de um governo, de um Estado totalitário. Então, o que é um Estado totalitário? Então, o governo ele vai controlar, ele vai dominar a questão do meio econômico daquele país. Então, eles vão determinar o que a economia vai poder se desenvolver. No caso dos países que pregavam o mercantilismo, eles não buscavam inovar a tecnologia e buscar novas formas de conseguir riquezas. No caso do Adam Smith, ele que é um dos pais, é um dos primeiros pensadores que vai buscar formar teorias sobre o capitalismo, ele vai pregar que o seguinte, era preciso se desvencilhar desse controle da coroa. Né? Então, essa questão de que a coroa, ela não poderia, então, o governo ele não poderia manipular o que seria organizado dentro da economia daquele país. Então, partindo dessa visão, então, o Adam Smith ele vai usar uma linguagem, ele vai começar a pregar algumas coisas que era totalmente distinta naquele período onde ele vivia. Ele viveu na Escócia e ele vai pregar alguns pressupostos que vão ser impostos e que é colocado pelo capitalismo até os dias de hoje. No caso, a primeira coisa que ele vai impor é aquilo que nós chamamos de mão invisível do mercado. Né? Então, o que é a mão invisível do mercado? A questão de que o mercado econômico ele não precisa de auxílio e nem de controle do Estado. No caso, ele vai usar essa questão da mão invisível do Estado para determinar o que nós chamamos de oferta, da política da oferta e da procura. Então, a oferta e a procura, ela segue da seguinte forma. Então, quanto mais um produto ele é buscado pelos consumidores, então, quanto mais as pessoas querem comprar um determinado produto, mais caro ele fica. E quanto menor essa procura, menor o preço ele vai se tornando. No caso, isso, ele também vai dizer que é o seguinte, nas crises, o governo não deveria intervir nesse mecanismo. Então, esse mecanismo ele era autorregulado. No caso aí, o Adam Smith ele também vai pregar a questão do seguinte, a questão do Estado mínimo. Então, o Estado ele não deveria se preocupar com a questão do bem-estar social. Então, para o Adam Smith, o Estado mínimo ele deveria garantir apenas a organização da economia. Então, os interesses do mercado econômico daquele determinado país. Então, o Estado não deveria intervir nada além do que a garantir a dinâmica da economia. Com o passar do tempo, então nós teremos outros pensadores, no caso aí, um germânico, né, um germânico chamado Karl Marx, ele vai pensar o socialismo. Só que antes do Karl Marx nós temos um industrial inglês chamado Robert Owen, que ele vai pregar o que nós chamamos de socialismo utópico.
né, socialismo utópico, que é um socialismo que não tinha como acontecer. Porque, primeiro, ele pregava onde que o trabalhador ele deveria entrar em acordo com o seu, né, com o dono da fábrica, e ele seria educado para que ele pudesse cobrar os seus direitos. Então iria existir um acordo entre eles, né? Então, a partir da educação, o homem ele teria melhores resultados, então o trabalhador teria melhores resultados, e esses melhores resultados seriam divididos de forma igualitária entre o chefe, dono da fábrica, e o trabalhador, o proletário. Isso não aconteceu, por isso que ganha o nome de socialismo utópico. Então fica na utopia, fica só no mundo das ideias. Por que nós temos que pensar nessa questão do mundo das ideias? Porque depois do Robert Owen, essas ideias vão começar a circular ali na região, né? Então nós teremos vários pensadores que vão começar a ver o mundo sob uma outra ótica, fora do capitalismo. No caso, um dos mais importantes é o Karl Marx, né? Então o Karl Marx ele vai pregar o que nós chamamos, né, de revolução, né? O Karl Marx ele vai ter várias obras que vão questionar essa questão do capitalismo como se fosse um mal para a humanidade, porque segundo Karl Marx o capitalismo ele nada mais era do que a opressão do trabalhador. Então, para o Karl Marx, o trabalhador desde o final do feudalismo, o trabalhador ele teve os meios de produção usurpados, tomados dele. Então, o que são os meios de produção? São aquelas ferramentas que produzem artigos, que produzem riqueza. No caso, o Karl Marx vai dizer que desde o cercamento das terras comunais no final do feudalismo, o trabalhador ele perde o controle dessas ferramentas, do meio de produção. Então, o Karl Marx ele vai dizer que quando o trabalhador perde o controle dos meios de produção, a única coisa que ele tem para vender é a sua força de trabalho. Então, nesse sentido, ele é explorado, segundo o que prega, né, o Karl Marx. E o Karl Marx ele vai ter uma obra muito importante que é chamada O Capital. O Capital ele foi escrito, naquele período onde começa a ocorrer várias revoltas proletariadas, principalmente na França, na Inglaterra, por cobrança de melhores condições de trabalho. E ele vai ter também uma obra muito importante que é o Manifesto do Partido Comunista, né, que ele vai dizer que era preciso ter o que nós chamamos de uma ditadura do proletariado. Então o governo ele seria feito pelos trabalhadores para os trabalhadores. Mas o Karl Marx ele também vai trabalhar algumas questões voltadas para o estudo da história, né? Aquilo que ele fala de materialismo histórico, né? Então ele vai dizer que o homem ele tem que deixar de ser alienado. Então, o que é alienação a partir do Karl Marx? O Karl Marx ele vai idealizar um sentido de que o homem, quando ele começa a trabalhar numa fábrica, ele perde o controle do valor do seu trabalho. Então, o homem ele não vai saber mais o valor do seu trabalho, então ele vai se tornar alienado. Então, a partir dessa alienação do seu valor do trabalho, vai sendo aplicado em tudo no seu cotidiano. Então, ele não sabe, né, ele não tem controle do conhecimento a partir da sua força. Então, o homem ele precisa ter consciência do seu papel dentro da sociedade para poder transformar a sua realidade. E o Karl Marx, com o Manifesto do Partido Comunista, ele prega essa questão de que o trabalhador ele precisa saber da sua força coletiva, né? Uma outra coisa também importante que o Karl Marx ele vai pregar é o avanço dentro da sociedade. Então o Karl Marx ele vai dizer que o que nós chamamos de materialismo histórico também é a questão da superação de uma etapa por outra. No caso, o Karl Marx ele vai dizendo que a história humana ela vai a partir de transformações. Então nós saímos dos modos de produção que ele fala, que vem desde o modo de produção primitivo, né, que é quando o homem começa a se organizar em sociedade, ele começa a ter a agricultura como uma forma de riqueza, e ele vai passar pelo modo de produção clássico, que é a formação do Império Romano, da Grécia, então aqueles modos de produção mais voltados ao comércio. Depois nós teremos o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista, que ele prega que o capitalismo ele vai se corroer sobre as suas próprias crises.
E depois do capitalismo nós teremos o socialismo, que é a ditadura do proletariado. Então o trabalhador ele vai tomar a frente, é ele que vai governar para ele. E depois da ditadura do proletariado, que ele chama de socialismo, nós teremos o comunismo. O comunismo seria uma consciência tão grande do trabalhador que ele não precisaria mais de governo, então o Estado não existiria mais. Então o Estado ele deixaria de existir, então não existiria governo. Então nesse sentido, segundo o que o Karl Marx ele vai pregar, ele vai dizer que o governo, que o Estado ele deveria tomar todos os meios de produção para si, e o trabalhador ele trabalharia para o Estado, e o Estado iria prover as melhores condições de vida para o trabalhador. Né? Então isso nós vemos a base da ideia de Karl Marx, não aquilo que foi feito das ideias dele, que nós temos exemplos muito conturbados da ideia de Karl Marx, no caso a União Soviética, entre outros países que vão ter algumas particularidades de ditadura, mesmo usando esse preceito do quê? De que o trabalhador ele governaria, o trabalhador ele trabalharia e o governo iria dar as condições para o desenvolvimento desse trabalhador de uma forma igualitária. Então todos seriam iguais. Mas não era bem assim que as coisas funcionavam depois dos governos que tiveram como a partir dessas ideias do socialismo. Então, a partir da década de 1920, com a crise de 29, então a crise de 29 foi uma crise de superprodução, onde os Estados Unidos ele produziu muito, e os Estados Unidos vai começar a financiar a reconstrução dos países da Europa no final da Primeira Guerra Mundial, e isso vai fazer com que os Estados Unidos ele desenvolva um campo industrial muito forte, então, e isso vai fazer com que muitas pessoas ganhassem muito dinheiro, e isso vai gerar uma bolha econômica. Então, a partir da segunda metade da década de 20, os países eles começam a não ter mais tanta necessidade dos produtos americanos. Então, os Estados Unidos vai passar a vender menos e vai criar o quê? Uma crise de superprodução. Os Estados Unidos não vai ter para quem vender. Os Estados Unidos precisavam recuperar esse capital que ele investiu na reconstrução dos países, né, que foram destruídos durante a Primeira Guerra Mundial. Por que é importante a gente falar sobre isso? Né? Então, a partir dessa visão de que os Estados Unidos ele vai sofrer uma crise econômica muito grande, e nesse sentido as economias já estavam interligadas entre si, então vai acontecer uma crise global, uma das crises econômicas mundiais mais severas da história. Então, nesse sentido, nós teremos um movimento, ou assim, medidas econômicas criadas pelo presidente americano chamado Roosevelt, que é o New Deal. Então, o que foi o New Deal? O New Deal também ele pode ser chamado como o estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? Onde o Estado, o governo, ele vai criar políticas públicas para gerar renda às pessoas que não tinham renda. No caso, como nos Estados Unidos, depois da crise de 29, houve um desemprego em massa, então o que o governo Roosevelt ele vai criar? Ele vai começar a financiar megas construções. Então, construções de hidrelétricas, de estradas, e isso vai começar a gerar emprego e renda. Então, isso vai gerar bem-estar social. Então, isso vai ser também transportado para países como o Brasil. O Brasil, a partir da década de 30, principalmente com o governo do Getúlio Vargas, vai buscar trazer benefícios, usando como molde o modelo do New Deal. Então, a questão do bem-estar social, criando benefícios, né, criando situações de direitos aos trabalhadores e dando direitos a essas pessoas. Principalmente a questão do salário mínimo, direito trabalhista, entre outras coisas. E ele vai seguir esse mesmo modelo, as megas construções, entre outras coisas. Qual é o maior problema do estado do bem-estar social hoje? Hoje, com o neoliberalismo, há um questionamento muito grande de qual é o papel do Estado perante essas pessoas. Então, caberia ao Estado garantir a essas pessoas saúde pública, educação, moradia, transporte. Então, hoje é o maior questionamento sobre esse estado de bem-estar social, está a partir do neoliberalismo. O neoliberalismo ele prega que essas políticas elas deveriam ser abolidas.
Por quê? Porque isso gera um custo muito grande para os governos e isso engessa a questão do desenvolvimento econômico. No caso, direitos trabalhistas é um exemplo muito claro disso. Então, se nós formos trabalhar a questão da globalização, então por que as fábricas elas estão buscando países que têm menos direitos trabalhistas? Exatamente por conta disso. Então, quanto menos direitos trabalhistas, eles pagam menos encargos para o trabalhador e eles conseguiriam ter uma maior satisfação ou buscar uma maior quantidade de lucro. Então, existem essas diferenças aí. Só que o bem-estar social não é gratuito, não é um bem-estar, não é um direito que o governo lhe dá de mão beijada, porque afinal de contas, essa questão do bem-estar social ele sai dos nossos impostos. Então, existe também várias correntes de pensamento que dizem o seguinte, que quanto menos direitos, menos impostos a gente paga. E isso, segundo esses pensadores, vai fazer com que o desenvolvimento econômico do país seja melhor. Mas a gente pode perceber também algumas coisas. No caso, nós vamos usar essa questão do SUS que nós temos hoje, com a questão da pandemia. Então, se não fosse o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que foi criado em 1988, que foi inspirado pelo modelo de saúde da Inglaterra, imagina quantas pessoas não teriam sofrido com a falta de atendimento por conta dessa questão da pandemia. No caso dos Estados Unidos, que a saúde ela é privada, então até as pessoas que não pagam o seguro de saúde, que seriam os nossos planos de saúde aqui, essas pessoas, quando elas são atendidas, elas têm uma conta a pagar no final desse tratamento. Então nós temos que pensar muito bem, saber pesar na balança o que é uma política pública, no caso do bem-estar social, a partir dos nossos direitos, porque nós pagamos esses impostos. E sem essas políticas públicas, quais seriam os impactos na nossa realidade? Então nós temos que pensar nessas questões muito importantes. Então, a aula de hoje está focada sobre esses três princípios: liberalismo, socialismo e o bem-estar social. E como esses mecanismos eles organizaram a nossa vida. Bem, gente, então era isso. Dúvidas, eu atendo vocês pelo WhatsApp e pelo grupo da sala. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima.